O presidente russo Vladimir Putin se pronunciou sobre o motim armado organizado pelo grupo paramilitar Wagner e agradeceu aos combatentes que se retiraram para evitar um derramamento de sangue. O Luca Bassani chega agora ao vivo para trazer todos os detalhes dessa movimentação no fim de semana para a gente. Luca, boa noite a você. O que você destaca neste comecinho de semana para a gente sobre esse caso? Boa noite, Lívia. Boa semana a todos que nos acompanham. Realmente foi um final de semana muito tumultuado e uma breve recapitulação dos fatos para que possamos compreendê-los melhor. O grupo paramilitar Wagner, que é um exército mercenário, começou uma chamada de marcha a Moscou, uma marcha pela justiça, que muitos interpretam como um motim armado para acabar com o poder de Vladimir Putin. Algo que, com cerca de 2 horas apenas de distância de Moscou, foi totalmente parado pela intervenção do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. Então, o grupo paramilitar Wagner, que tem soldados muito fortes, mas não muito numerosos, de 25 mil homens, então acabou desistindo deste motim. O presidente Putin inicialmente disse que não processaria criminalmente os envolvidos nessa rebelião, mas mudou de ideia e hoje deu declarações muito fortes contra o grupo, dando alternativas para que eles possam então decidir qual será o seu futuro, deixando claro que o grupo Wagner não atuará mais de forma oficial. Nós separamos um trecho do presidente Putin e vamos acompanhar. Uma rebelião armada teria sido reprimida de qualquer maneira. Os organizadores da rebelião, apesar do comprometimento inadequado, entenderam isso. Eles entenderam tudo, inclusive que cometeram atos criminosos para dividir e enfraquecer o país, que agora, confrontando uma ameaça colossal, eles sentiram uma pressão externa sem precedentes. Исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Basicamente, o presidente Putin deixou claro que os soldados da Wagner têm apenas 3 opções. Uma delas é se juntar ao exército russo de forma oficial e lutar com as tropas russas, seja na Ucrânia, seja em qualquer outra missão também de manutenção das fronteiras russas pelo mundo. A segunda opção é voltar aos seus familiares e a terceira é se mudar para a Bielorrússia, onde supostamente o chefe do grupo, Yevgeny Prigozhin, já estaria se mudando durante os próximos dias. Muitos analistas falam sobre a possibilidade de haver um reagrupamento da Wagner, até mesmo para se infiltrar na Ucrânia pela fronteira norte, já que a Bielorrússia faz fronteira com a Ucrânia, mas como sempre são análises ainda muito prematuras, considerando que tudo aconteceu há menos de 48 horas. O próprio líder da Wagner, Yevgeny Prigozhin, deu o seu primeiro depoimento hoje, desde o acontecido. Nós também separamos um trecho das falas dele para acompanharmos. Na decisão de dar meia volta, houve 2 fatores principais para isso. O primeiro fator é que não queríamos derramar sangue russo. E o segundo fator é que fomos demonstrar nosso protesto e não derrubar o governo do país. Pois é, como algumas fontes minhas na Rússia mesmo disseram, durante os últimos dias foi uma situação de forte tensão, mas agora tudo parece já ter se normalizado. Aquilo que fica de análise, pelo menos para os europeus, os americanos, é que o poder do presidente Putin talvez não seja absoluto, e isso daria a chance para os ucranianos aproveitarem este momento de conflitos internos para tentar recuperar mais territórios nesta contraofensiva que até agora não se mostrou muito eficiente, com apenas 8 vilarejos reconquistados. Se isso foi algo espontâneo, algo que teve o próprio presidente Putin e o governo por trás em sua organização, ainda não se sabe, todas as informações são preliminares e, como sempre, nós continuaremos acompanhando para atualizar da melhor forma a nossa audiência. Agora, Luca, você trouxe a perspectiva das autoridades envolvidas nesse motim iniciado e abafado horas depois. E entre os europeus, qual foi a sensação no fim de semana? Havia um temor de que um conflito armado explodisse e pudesse ultrapassar fronteiras? E agora, depois que esse movimento já se arrefeceu, houve uma mudança de postura e de pensamento por parte desses europeus?
Olha, as grandes publicações europeias são obviamente contra o presidente Putin por se colocarem ideologicamente e economicamente ao lado da Ucrânia. Porém, alguns analistas, conhecendo o histórico de Evgeny Prigozhin, que é inclusive um ex-prisioneiro, um mercenário de guerra que tem esse grupo atuando em diversas localidades do mundo, República Centro-Africana, Líbia, Mali, Síria, acreditavam que a tomada dele ao poder poderia significar relações ainda piores com a União Europeia, entre a Rússia e a União Europeia, considerando que ele é visto ainda mais como radical do que o presidente Putin em questões territoriais, em questões de guerra pelo mundo. Portanto, foi acompanhado, obviamente, minuto a minuto aqui pelos jornais europeus, mas, como sempre, eles esperam para saber o que motivou esse motim, o que teria também motivado a intervenção de Alexander Lukashenko, uma figura até agora pouco expressiva por ser, obviamente, um aliado secundário de Putin, ao mesmo tempo que o presidente demorou bastante para se pronunciar, o que poderia evidenciar também a pressão que ele sofreu internamente por alguns de seus ministros que dão essa sustentação ao seu governo há mais de 20 anos. Ok, obrigada, Luca Bassani, pelas informações. Bom trabalho para você, boa semana. Agora, Roberto Mota, eu sei que você também acompanha essas notícias internacionais, especialmente a guerra na Ucrânia. Como você analisa esse motim que começou, se aproximou de Moscou? Me parece que quando faltavam 200 quilômetros para efetivamente atingir Moscou, houve esse acordo e isso pode enfraquecer Putin de alguma forma na guerra na Ucrânia. Muito se fala sobre suspeitas dele de que talvez o Ocidente tenha algum envolvimento nesse motim que começou e abafou. Você vê possibilidade, alguma expectativa de que isso tenha acontecido? Biden já negou, né? Eu acho que isso gera uma insegurança muito grande no mundo inteiro, Lívia. Eu acho que esse é a primeira consequência disso, né? Foi uma ação muito ousada, inesperada e que deixou os Estados Unidos muito, muito preocupados. Eu conversei com 2 analistas de defesa, um americano e o outro europeu, e naquele momento a percepção, a leitura que alguns serviços de inteligência estavam fazendo é que o Prigozhin queria era assumir o controle do arsenal nuclear. E isso deixou as potências ocidentais todas apavoradas. E parece que o governo russo chegou, inclusive, a soltar uma determinação dizendo que se fosse descoberto o envolvimento do Ocidente naquele movimento, que estava autorizado o uso de armas nucleares táticas. Então, esse era o retrato que se tinha, se esperava um confronto grave com muitas mortes. De repente, surge o presidente da Bielorrússia intermediando essa negociação, cujos termos ninguém sabe direito ainda quais são. E fica sempre aquela pergunta: você agora vai continuar confiando num grupo que foi capaz, que teve a ousadia e a organização para fazer isso que a maioria das pessoas estavam chamando, a maioria dos analistas, de uma tentativa de golpe de Estado de verdade?